Aqui é a cura de um jovem que ele tinha uma possessão demoníaca e o pai dele, ao ver Jesus, pede para que Jesus faça alguma coisa. E é interessante notar nessa passagem que esse homem, ele já estava com o seu coração totalmente quebrado. Porque ao ver o filho várias vezes ficar possuído por um demônio, e algumas vezes ver essa criança sendo jogada na água e jogada no fogo, ele sabia que o risco de vida desse garoto era um risco iminente. Qualquer hora ele poderia partir. Então era uma situação muito caótica, muito difícil, muito dolorosa, e a fé desse homem já tinha desfalecido. A fé desse homem já tinha minguado dentro do seu coração. Então ele vai diante de Jesus e pede: Jesus, faça alguma coisa. Faça algo. E Jesus então diz para ele, no versículo 23, eu quero ler o versículo 23 e o 24. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Ora, ele cria ou não cria? Ora cria, ora não cria. Ora vacilava, sabia que Jesus podia, mas a fé dele estava abalada. Sabe aquelas circunstâncias que vêm sobre nós, que a nossa fé parece que escorrega pelos nossos dedos? Em alguns momentos a gente tem tanta fé em certas coisas, mas em outros momentos parece que a nossa fé ela é tão abalada quanto a manteiga diante do sol, ela se derrete. Foi o caso desse homem. O tema da minha mensagem hoje é: tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Hoje eu quero falar sobre fé, quero dilatar o coração dos irmãos, e quem sabe você se coloca diante de Deus numa perspectiva parecida com esse pai. Talvez você já fez grandes coisas, já realizou grandes obras para Deus, já viu a mão de Deus na sua vida, e hoje em alguma circunstância você está precisando tanto do auxílio divino. Então eu quero te convidar a orar comigo agora, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, que eu quero orar em nome de Jesus. Querido, amado e eterno e soberano Deus, é com um coração quebrantado que nos colocamos diante da Tua presença, pedindo mais uma vez: abençoa a nossa vida, abençoa o nosso viver, fala ao nosso coração, toca na nossa estrutura, e hoje, meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós fé, ainda mais do que já temos, ou quem sabe restaura a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs, que têm vivido dias difíceis e por essa razão têm sido abalados na sua estrutura. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo, absolutamente tudo, que tem se levantado contra as nossas vidas, que tem se levantado contra cada um aqui, ou cada um dessa igreja, tudo aquilo que não procede do Senhor e que quer arrancar a fé do nosso coração, a nossa fé pura e genuína em Ti, que tudo isso bata em retirada em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, e que possamos, meu Deus, viver pela fé, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, e que o Senhor não tem prazer daqueles que retrocedem, que o Senhor não tem prazer daqueles que recuam, antes o Senhor tem prazer daqueles que avançam em nome
de Jesus Cristo e vencem todas as batalhas em nome de Jesus. É assim que oramos e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Então diga para o irmão que está do teu lado, tudo é possível ao que crê, meu irmão. Diga para o irmão que está do teu lado, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Eu tinha dito que nós leríamos outras passagens, então abra comigo a sua Bíblia também no Evangelho de João. Nós lemos semana passada, mas eu quero ler de novo. João 11:40. Na ressurreição de Lázaro, Jesus diz ali a Marta, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Agora fala para o irmão aí, você crê mesmo, irmão? Então você vai ver a glória de Deus. Mas tem que crer mesmo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Judas agora, o penúltimo livro da Bíblia. Tem Apocalipse, um antes é o livro de Judas. No versículo de número 3, é muito interessante de Judas, porque ele fala o motivo pelo qual ele escreveu essa epístola. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, ele ia escrever algo sobre a salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Olha o termo que ele usa. Eu me senti então ali obrigado a falar com vocês e exortar vocês para que nós batalhássemos diligentemente. Esses dois termos aqui usados no grego são termos do pessoal do exército, batalhas e diligência, ou seja, não era somente um culto. O pedido dele é, se posicione como um soldado, na mesma maneira que um soldado faz, com a mesma perspectiva de atenção e de batalha, e com as mesmas diligências, ou seja, as mesmas disciplinas. Sobre o quê? Pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Judas está dizendo assim, olha, eu queria escrever para vocês a respeito da nossa salvação, mas eu senti que eu não deveria mais falar sobre isso, e sim, para que batalhássemos com diligência pela fé, que um dia foi entregue a nós, aqueles que são os santos de Deus, ou seja, o povo de Deus, para a gente batalhar pela fé. Que fé é essa que o autor está querendo dizer? A fé bíblica, a fé como crença, a fé como corpo de doutrina, mas a fé que um dia recebemos da parte de Deus. Existem vários tipos de fé. Hoje eu quero falar sobre a fé de uma forma bem abrangente, mas eu quero falar sobre essa fé voltada ao mundo espiritual, essa fé que nos aproxima de Deus, essa fé que faz com que Deus mova a sua mão em favor do seu povo. Agora abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 2. Livro de Efésios, capítulo de número 2. Versículos de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, Deus te deu a graça salvadora. Deus te deu a fé salvífica. Você, no momento que crê em Jesus, você recebeu de presente de Deus a fé no seu coração. Amém, igreja? Você precisa de fé. Eu preciso de fé. Abra comigo em 1 Coríntios agora, capítulo de número 13.
1 Coríntios capítulo de número 13. 1 Coríntios capítulo de número 13. Aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a grandeza do amor, sobre a profundidade do amor, sobre as características desse amor que precisamos tanto, que está acima de qualquer dom. E aí ele conclui no capítulo 13, versículo 13, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Essas três virtudes, fé, esperança e amor, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o amor é maior do que essas três. Por quê? Porque o amor é por toda a nossa vida, aqui e na vida eterna. Nós precisaremos de amor aqui e precisaremos de amor na vida eterna. Mas a fé, como é a esperança, o autor está dizendo aqui o seguinte, que ela é para a nossa vida aqui. Lá na eternidade nós não precisaremos de fé, porque já estaremos vivendo um milagre constantemente. Mas enquanto estivermos nessa existência, nós precisamos de fé, precisamos de crer, precisamos de exercitar a nossa fé em Deus, a nossa fé no Senhor, as nossas disciplinas nele, com o coração sempre dilatado. E não pense você, que você não será tentado com relação à incredulidade. Não pense você. Não pense você que o diabo, a sua carne e a vida, não tentará te arrancar a fé. Isso vai acontecer. Geralmente o inimigo vai tentar arrancar a sua fé, mas ele não consegue arrancar a sua fé de uma hora para outra. Ele coloca sobre nós o quê? A incredulidade. E a Bíblia diz que o pecado da incredulidade ele é tão grande quanto um outro pecado qualquer. No próprio livro de Judas, o autor vai escrever, o irmão de Jesus, Judas, vai falar que muitos não alcançaram as promessas de Deus porque passaram a ser incrédulos. E aí ele cita o povo que saiu do Egito. Então eu posso ser um cristão que começo a minha jornada e a minha carreira de fé e depois eu naufrago. Porque a incredulidade entrou em algum momento na minha vida e eu deixei com que aquele pezinho de incredulidade crescesse no meu coração. No nome de Jesus Cristo, nessa noite eu quero te dizer, se alguma incredulidade tem batido na porta do seu coração, repreenda ela em nome de Jesus. Não é o fato da sua fé ser respondidas em todas as ocasiões, ou melhor, todas as tuas respostas de orações serem atendidas, não é porque elas não foram atendidas que você pode se permitir viver na incredulidade. Irmãos, tem vezes que nós teremos na nossa vida orações relâmpagos. Você mal acabou de orar, pum, acontece. Essa semana, por exemplo, eu tive um momento evangelizando um professor de academia. Um dia, quem sabe, ele virá aqui dar o testemunho dele. E ali, enquanto eu prego para ele, ensino a palavra de Deus para ele, ele contou algo muito lindo. Ele era uma pessoa que quando, o nome dele é Júlio, e quando alguém vinha falar de Deus para ele, ele se incomodava tanto que ele falava assim, irmão, dá um tempo, olha, ele falava para a pessoa, dá um tempo, e não queria saber. E aí muita coisa aconteceu na vida dele, e ele se viu numa sinuca de bico, passando por grandes provações e dificuldades, e ele então, diante de tanta repulsa que ele dava aos irmãos, um dia ele orou ao Deus, Criador do céu e da terra. E ele pediu a esse Deus, Criador do céu e da terra, que concedesse somente uma porta de emprego para ele. Somente uma porta de emprego, ele queria trabalhar. E aí ele disse, foi tão lindo as palavras dele, que ele
ele não fez uma oração comum, ele se ajoelhou e pôs a boca dele no pó. E quando ele pôs a boca dele no pó, ele disse: Senhor, até esse final de semana, Senhor, aquele emprego que eu passei, aquele concurso, por favor, Senhor, eu estou sendo tão humilhado por alguns amigos que estão em caminhos errados, estão querendo me levar para esses caminhos errados, e eu só queria trabalhar. E ali ele disse que se lançou diante de Deus. Irmãos, chegou o último dia, e ele disse que ele deitou e foi dormir, porque no dia seguinte era o último dia. E ele disse que, enquanto deitava no coração dele, ele disse: Senhor, amanhã é o último dia. E deitou e dormiu. Amanhã cedo, ele disse que a mãe dele acordou ele dizendo: Filho, tem alguém te chamando lá fora. Tem alguém te chamando lá fora. Ele tinha 19 anos de idade. Ele está com 38 anos hoje. Fazem 19 anos atrás. E ali, quando veio uma pessoa e deu para ele um telegrama, ele chorou, ele se alegrou. Era o pedido dele. Deus precisou na vida desse homem só de um telegrama e de uma provação para acender na vida dele a fé em Deus. E de lá para cá, ele tem ido numa igreja, e ele está se aproximando do Senhor. Ainda não se batizou, mas ele contou esse testemunho, e foi muito lindo. Por quê? Porque ele clamou por Deus. Deus precisou colocá-lo de uma forma tão especial, moê-lo ao ponto de ele se humilhar diante de Deus. Mas ele se humilhou diante do Deus Todo-Poderoso, e um telegrama, um simples telegrama e uma porta de emprego foi o que precisou para acender naquela alma, naquele coração, a fé num Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Eu não sei o que Deus precisa fazer na sua vida. Talvez você um dia já recebeu essa clareza dos céus, mas eu gostaria que você hoje, em nome de Jesus, repensasse sobre a sua fé. Se você tem feito com que a sua fé cresça, ou se você tem deixado com que a sua fé se mantenha estagnada, ou quem sabe a sua fé tem regredido. E é fácil de fazermos esse diagnóstico. E eu vou falar já sobre isso. Agora abra sua Bíblia comigo também em Hebreus, capítulo de número 11. E eu quero ler o versículo 1 e o versículo de número 6. Versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém, queridos? Ter fé não é crer em algo improvável, apenas. Não é crer em nada e não é ser ingênuo. Ter fé é ter uma mente que funciona dirigida num propósito, com foco numa certeza. É a convicção de fatos que não se veem, mas há uma convicção. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu tenho certeza e eu espero, mas isso não é uma declaração de burrice. Antes, é uma declaração consciente de uma fé invisível num Deus invisível. Você e eu precisamos de fé todos os dias da nossa vida aqui, amado. Todos os dias. Porque agora o versículo de número 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus nos galardoa. Em outras palavras, Deus nos recompensa
quando buscamos a Ele com fé, com convicção, Deus nos atenderá. E agora eu queria, ainda nessa introdução, falar como eu diagnostico, como eu faço um diagnóstico pessoal de que a minha fé continua crescendo, ou a minha fé continua estancada, ou eu estou regredindo. É bem simples, queridos, é bem simples. É bem simples. Eu poderia aqui dar muitos caminhos, mas eu vou dar respostas simples e práticas. Todos os ensinos de Jesus eram ensinos simples. Não significa que eram simplistas. Simples. Ame ao teu próximo. Simples assim. Perdoe a qualquer um. Simples assim. Se te bater de um lado do rosto, é simples. O Evangelho é simples. Não temos que criar uma construção de engenharia da fé, não precisa. Como eu sei se a minha fé é uma fé que tem crescido, se a minha fé tem parado, ou se eu estou regredindo? A equação é essa. Quando você lê a Bíblia, você de fato a pratica? Se você disser, sim, pastor, em meio a toda dificuldade, eu tenho lutado para praticar a Bíblia. A Bíblia pede para que nós nos congreguemos, então eu venho à igreja, pastor. A Bíblia pede para eu dizimar, e eu dizimo, pastor. A Bíblia pede para eu ajudar o próximo, e eu ajudo, pastor. A Bíblia pede para eu evangelizar, e eu evangelizo, pastor. A Bíblia pede para eu jejuar, ou em outras palavras, todos os mandamentos que Deus se direciona a você e a mim, você exercita ele? Ou você tem uma desculpa para certos mandamentos? Hoje, não dá, mas eu estou cansado. É simples assim, queridos. A Bíblia pede para que nós meditemos nessa palavra de dia e de noite. A Bíblia pede para que nós oremos como igreja e oremos pessoalmente. A Bíblia pede para que nós pratiquemos boas obras. A Bíblia pede para que nós demos um bom testemunho pessoal. A Bíblia vai ter recomendações e mais recomendações em tudo. Qual é o seu posicionamento diante dos pedidos de Deus? Pastor, eu não sei, nem leio a Bíblia. Então, essa é a prova que você está regredindo. Você não lê a Bíblia, então você não está tendo nenhuma fé que cresce, você está tendo uma fé que decresce. Porque a própria palavra de Deus diz assim, errais, porque você não o quê? Conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, porque você não conhece as Escrituras. Você não lê a Bíblia. Você lê a Bíblia quando está na igreja? Então você tem uma fé medíocre. A sua fé, ela retrocede. E não se espante se amanhã você estiver desviado. Porque interiormente você já é um desviado em potencial. Pastor, é assim? Sim, é assim. Porque todo que ama a Deus tem sede de Deus. Todo que ama a Deus, ama a palavra de Deus. E se você tem um coração que não sabe sequer gastar 5 minutos com a Bíblia, você está em queda livre, e essa sua queda pode te levar ao inferno. Isso é sério, amados. A palavra de Deus, ela é o caminho que nos aproxima e nos revela a Deus. O fato de estarmos aqui reunidos como igreja, só estamos aqui reunidos como igreja porque a Bíblia nos ensina isso. Se você é alguém que ora quando se lembra de orar, ou sua oração é uma oração mecânica, que já virou reza, é mais uma evidência
de que a sua fé está em declínio. Querido, tema. Hoje as pessoas, elas querem uma igreja apenas que preencham as suas necessidades. Irmão, ser cristão é viver por fé, para a glória de Deus. O justo vive pela fé. Em outras palavras, viver pela fé não é sair do seu emprego, mas é fazer no seu emprego um lugar onde um cristão habita. O justo viverá pela fé. Viver pela fé não é simplesmente abandonar tudo e ir para um campo missionário. Viver pela fé é praticar as Escrituras, inclusive quando erramos, quando pecamos. Quando erramos, irmãos, nós nos posicionamos mediante as Escrituras ou escondemos debaixo do nosso tapete os nossos pecados e vamos vivendo, tocando a vida com a barriga. Estão vendo como é fácil, irmãos? Como é fácil a gente diagnosticar? Se eu estou num caminho onde a minha fé cresce, eu pratico as Escrituras. E quando eu não consigo praticar certas coisas, eu peço ajuda aos meus irmãos, eu peço ajuda ao pastor, eu luto a luta de Deus. E enquanto eu não venço as batalhas de Deus, eu não desisto. Eu estou falando tudo isso para vocês aqui porque eu seria leviano se eu simplesmente falasse que tudo que você pedir você vai receber. Eu seria leviano. Porque Jesus disse que nem tudo o que pediríamos receberíamos, porque pedimos mal, pedimos para os nossos deleites. Em outras palavras, quem não conhece a Bíblia é um crente egoísta que só pede para os seus deleites. A fé dele é uma fé egoísta que só pensa nele. Por quê? Porque ele não conhece as Escrituras. Mas quando eu conheço as Escrituras, eu sou confrontado de saber orar adequadamente, de saber olhar para mim, para o meu lar, e para a minha igreja, e para a minha cidade, para o meu país. Meu coração é um coração diferente. Querido, como que você está? Você está estancado? Você está lutando para talvez ler a Bíblia? Está lutando para vir para a igreja? Eu queria nessa noite, em nome de Jesus, te dizer, dê o primeiro passo, amado. Rompa obstáculos, filho. Deus disse no texto que acabamos de ler, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Não basta você crer em alguma coisa, você tem que crer em Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Irmãos, existem pessoas nas mais variadas religiões do mundo, que creem, mas nem por isso a fé delas é uma fé aprovada. Porque elas creem muitas vezes num livro, numa religião errada, num ídolo, num líder, mas não creem na Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus diz que o meu povo peca porque não conhece as Escrituras, minhas profecias. E nós devemos conhecer as Escrituras, as profecias, as visões de Deus. E é por isso que todos nós, no dia do julgamento final, seremos indesculpáveis. Irmãos, a Bíblia ela é tão maravilhosa, queridos. Nós tivemos agora um privilégio imenso na nossa classe, no seminário, de ter uma aula chamada História do Avivamento. E usamos um livro-texto, que é a história da igreja deste último século. Os avivamentos ocorridos, a renovação pentecostal, o que aconteceu no mundo. E nosso coração ficou impactado, amados, impactado pelos nossos irmãos da China. O autor ele vai discorrer sobre o que aconteceu na China comunista. A partir da década de 50, de 60, houve várias revoluções, inclusive a Revolução Cultural na China. Irmãos, muitos irmãos nossos morreram, muitas pessoas foram perseguidas, mas sabe o que acontece? Eles buscavam a Deus, querendo uma resposta. Só vou contar uma história de uma chinesa de 20 e poucos anos, que um grupo de missionário, quando a encontrou, viu que ela estava toda machucada. E ela era uma traficante de Bíblias, que a Bíblia não podia ser distribuída, então ela
se tornou para o governo comunista uma traficante, mas na realidade ela não é traficante. Mas era um termo pejorativo que era dado a ela por estar fazendo algo ilícito, já que o país estava proibido de circular Bíblias, e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos proclamar a grandeza de Deus acima de qualquer coisa. E quando uma lei humana contraria uma lei divina, a gente segue a lei divina. Amém, igreja? E essa jovem, irmãos, tinha passado por muitos problemas e dormido em lugares escondidos e estava toda picada, irmãos, de bichos. E quando os missionários a viram, ela estava inchada, ela simplesmente nem se preocupou com a saúde dela. Ela olhou para os missionários e falou: eu quero mais Bíblias, porque existem mais povos em tais lugares que eu tenho que levar a palavra de Deus. Os missionários falaram para a filha: calma, cuida da sua saúde. Ela: não, eu não posso perder tempo, eu tenho que proclamar a palavra de Deus. Irmãos, nessa revolução que aconteceu na China, muitas vezes era uma Bíblia para não sei quantas pessoas, e eles distribuíam as folhas das Bíblias entre os irmãos. E quem fosse pego com essas Bíblias, muitos deles eram açoitados e presos. O que eles faziam? Eles decoravam aquela página da Bíblia, porque era a única coisa que eles tinham de Deus, uma simples folha ou alguns versículos. E quando eles se reuniam, aí vinha então o irmão e: irmão, qual é o texto que você decorou? Eu decorei Mateus 28, e você, Isaías 51, e começavam um citar para o outro a sede de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem sede de Deus? Se você não tem sede de Deus, se desespere. Se desespere. Se você já está com pouca sede de Deus, se desespere, porque você não está alegrando o coração de Deus, você não está caminhando por fé, você está caminhando simplesmente porque você está caminhando. O texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A tese da mensagem dessa noite é a seguinte: a fé que temos em Deus toca o seu coração. A fé, a nossa fé genuína em Deus, toca o coração de Deus, irmãos. Você quer tocar o coração de Deus? Olhe para Deus com fé. Olhe para Deus com fé. Jesus, quando foi confrontado por um centurião romano e por uma mulher cirofenícia, disse aos seus discípulos e disse à nação de Israel: eu não encontrei ninguém com tanta fé como foi esse homem, que disse uma só palavra, ou essa mulher, que era uma cirofenícia, aquela mulher que falou: Jesus, cura a minha filhinha, e Jesus: não, eu vim primeiro pregar aos judeus. Ela: Senhor, o cachorrinho come das migalhas, me dá uma migalha. Irmãos, quem tem fé, guarda essa frase no teu coração: as migalhas se tornam em grandes pães, em grandes banquetes. Jesus olha para aquela mulher e fala: pode ir que a tua filha está curada. E diz para aquele homem: pode ir que o teu empregado está curado. A fé tocou o coração de Jesus. Quando nós cremos nele, quando nós o seguimos de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todas as nossas entranhas, a gente toca no coração de Deus. Você não precisa de coisas materiais, você não precisa de muitas vezes de bênção apenas material. O que você precisa, filho, é fé em Deus, é fé nele, é fé nele. E hoje, os 3 pontos que eu quero abordar é o seguinte, irmão: não desista da fé que você tem em Deus, em primeiro lugar. Lute a luta de um filho de Deus. Quantos são aqueles que no primeiro vento: eu não quero mais saber, eu vou embora. Quem age assim é porque nunca teve uma fé genuína. Quem age assim é porque nunca teve uma fé nele, ou se teve, hoje já não tem mais. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, na sua última viagem
missionária, quando os viu pela última vez, chegou para aquela igreja que vivia um avivamento poderoso e disse assim, ó, vão se levantar no meio de vocês lobos, que vão devorar e vão manipular a fé de vocês. Cuidado! O apóstolo Paulo se coloca diante daquela igreja, uma igreja cheia de vigor, uma igreja cheia de valor, uma igreja cheia de esperança, e fala para eles, olha, cuidado, vigiem, porque eu estive aqui no meio de vocês, eu anunciei todos os desígnios de Deus, o Espírito Santo levantou entre vocês bispos, pastores, presbíteros, agora eu vou embora e não verei mais a face de vocês. Noite e dia, por 3 anos eu fiquei pregando o Evangelho, não deixei de falar de nada, não cobicei prata nem ouro, não fiz nada de errado, mas tomem cuidado, tomem muito cuidados, porque alguns vão se levantar no meio de vocês como lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Irmãos, presta bastante atenção, eu estou falando da igreja de Éfeso, porque agora a gente está pegando aqui a igreja mais fervorosa do Novo Testamento, a igreja mais militante do Novo Testamento, a igreja que tinha um corpo e um colegiado de líderes mais expressivo. Algumas décadas depois, as palavras de Deus para essa igreja foram, abra comigo em Apocalipse capítulo 3, que você vai ver agora. Aliás, Apocalipse capítulo 2. Olha só o que diz, eu vou ler do versículo 1 em diante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportando provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha só, Jesus está dizendo para aquela igreja, algumas décadas depois, uma igreja fervorosa, uma igreja militante, uma igreja missionária, uma igreja teológica, uma igreja poderosa, que passaram por provações, resistiram falsos apóstolos, passaram por dor, mas agora, no versículo de número 4, vem a denúncia de Jesus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Igreja que um dia nasceu bem, cresceu bem, floresceu, de repente começou a decair, e quando foi ver, agora Jesus vem para eles e fala, olha, eu tenho contra você algo muito ruim, a história sua é uma história linda, mas o momento em que você vive como igreja, é um momento horroroso. O que eu tenho contra você é que você já não é mais apaixonado por mim, como você era. Você já não me vê mais como você me via. Sabe o que eu gostaria de deixar aqui como uma aplicação prática? É o que acontece num relacionamento quando ele perde o brilho. Você que é casado há muito tempo sabe disso. É possível a gente continuar amando cada dia mais até o último dia da nossa vida. Amém, queridos? O amor, ele pode sempre nos acrescentar, sem jamais nos completar e fazer com que nós possamos amar cada dia mais. Você que é filho, pode amar o seu pai cada dia mais. Você que é pai, pode amar os seus filhos. Você que é filha, pode amar os seus pais, e sucessivamente. O amor, ele pode sempre crescer dentro de nós. Pode ou não pode, gente? Mas não há coisa pior na nossa vida quando a gente passa por uma estagnação de amor, ou quando a gente vem declinando o nosso amor. E na experiência que eu tenho do pastorado e da vida é que quando um cônjuge começa a perder o amor pelo outro cônjuge, ou filhos pelos pais, ou pais pelos filhos, se tratam de pessoas cristãs, geralmente
há um diálogo, dizendo: filho, o papai já não está te amando mais como eu te amava antes. A mulher diz para o marido: bem, eu já não consigo te amar como eu te amava antes. Em outras palavras, está tendo algum problema nesse relacionamento. Graças a Deus, quando temos pais, esposas, maridos que comunicam essa situação dolorosa, porque muitos não têm coragem. Muitos começam a viver uma estagnação e um declínio, e quando vão ver, vão embora. Quando a pessoa fala, verbaliza, ela está falando, muitas vezes, porque ela não está feliz, porque ela quer voltar àquilo que um dia viveram. Amém, igreja? E Jesus, Ele tem uma relação muito parecida conosco. Quando a nossa fé nele, quando o nosso amor e a nossa intensidade de paixão cai, Ele vem para nós e diz: lembra do teu primeiro amor. Eu tenho isso contra ti. E a recomendação dele é, versículo de número 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Para Deus, essa intensidade, essa paixão, esse fervor, é uma queda. Ele está falando: lembra-te de onde caíste. Ele não está perguntando quais são os nossos motivos. Deus, Ele quer que voltemos. Irmãos, a gente é cheio de razão. Você já notou? Nós temos desculpas e mais desculpas, e nós somos bons demais nas nossas desculpas. Deus, Ele não está preocupado com as nossas desculpas. Deus, Ele quer uma solução da nossa vida. Ele simplesmente quer que eu e você nos reposicionemos. Guarda isso no seu coração, irmão. Não interessa muito o que você vai dizer para Deus ou o que você diz para o outro. O que interessa é o que você vai fazer a partir de agora, a partir desse instante. Uma coisa que eu aprendi com os pastores que cuidaram de nós durante muito tempo: quando nós queremos algo, nós damos um jeito. Quando nós não queremos algo, nós damos uma desculpa. A desculpa nada mais é do que uma mentira para nós mesmos. Aprenda a não dar desculpa. Seja honesto consigo mesmo. Talvez hoje eu estou falando aqui, o seu coração, a sua fé está estagnada ou está em declínio. Seja honesto com você. Essa honestidade, quem sabe, pode te voltar, se você estava em declínio, a voltar para um caminho de futura ascensão. É importante isso, amado. É importante. Meu primeiro ponto é: não desista, luta. Luta com o quê, pastor? Luta dentro do seu coração, em nome de Jesus. O texto que lemos de Hebreus 11:6 diz que Deus é o galardoador daqueles que buscam a Ele com fé. Deus quer te recompensar, amado. Lute as lutas de Deus. Você nunca vai se arrepender de perseverar na batalha, na disciplina, como um soldado perseverante. Segundo ponto: não desista. Persevere. Talvez você até luta, mas você não é alguém que persevera. A sua espada está na bainha. Você até tira ela para fora, mas no primeiro golpe você já... está pesada demais. Você não é perseverante. No Velho Testamento conta uma história de um dos valentes de Davi, que lutou uma luta em que as batalhas foram tão intensas que o sangue que corria na espada dele vieram para a mão, e aquela espada cheia de sangue grudou aquela espada naquela mão. Era um dos valentes de Davi. Ele tinha perseverança. Irmão, persevere. Tenha dentro de você, não espere sentir vontade. Esse rapaz, que eu tenho falado para ele de Deus, esses dias eu disse para ele algo do gênero assim:
Muitas vezes a gente espera sentir para fazer alguma coisa. Meu irmão, você não precisa sentir para fazer algo. Você tem que fazer algo. Você não precisa sentir. Hoje eu estou sentindo que eu tenho que ir na casa de Deus adorar a Deus. Vai ter dia que você não vai sentir. E você tem que vir na casa de Deus. Você tem que perseverar. Você tem que lutar. Você tem que dobrar o seu ego. A nossa natureza, amados, é uma natureza que luta contra nós. Deus não está pedindo para você sentir para fazer algo. Deus pede apenas para você obedecer os seus mandamentos. Amém, queridos? Eu quero dar uma ilustração de Davi. Davi, quando ele derrota Golias, ele derrotou Golias com o quê? Com uma funda e com o quê? Com algumas pedras. Ele pegou 5 pedras no riacho, a Bíblia fala. Golias tinha 4 irmãos, entendeu? Alguns comentaristas vão falar isso, que ele pegou 5, porque eu vou derrubar o primeiro, vai que vem mais 4 gigantes, eu preciso de 5 pedras, são 5 gigantes. Em outras palavras, Davi, depois de ter destruído Saul, ou melhor, Golias, ele poderia continuar lutando só com fundas, afinal de contas ele era habilidoso com fundas. Ele poderia tirar PhD em fundas, mestrado e doutorado, pós-doutorado em fundas. Mas o que Davi fez? Davi começou a lutar com espadas. Depois Davi aprendeu com soldados mais habilidosos. Davi cresceu em todas as habilidades da vida dele. Por quê? Porque ele era perseverante. Meu irmão, não é porque você expulsou um demoninho que você já fez todo o trabalho de Deus. Tem um monte de gadareno aí para a gente expulsar, amém, irmãos? Seja perseverante, e amanhã pode aparecer um diabo pior que você nunca lutou, e que você vai ter que começar uma campanha de oração e jejum durante muito tempo para ver aquele bater em retirada. É assim. As nossas batalhas são batalhas que Deus permite para dilatar a nossa fé e as nossas habilidades. E por isso que a gente tem que perseverar. Deixa eu ler aqui uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor muito contundente, um teólogo alemão. Ele disse assim: se você embarcar na busca pela liberdade, então lhe caberá, acima de tudo, aprender a governar a sua alma e os seus sentidos. Pois, caso contrário, as suas paixões e desejos lhe desviarão do caminho que você deseja seguir. Portanto, que a sua mente e o seu corpo sejam puros e trazidos sempre sob sujeição. Que eles busquem, de modo obediente e persistente, o alvo posto à sua frente, porque é somente por meio da disciplina que uma pessoa aprende a ser livre. Amém, queridos? Eu acredito que a rainha das virtudes é a disciplina. Se você tem disciplina, é perseverante, você se torna livre de você mesmo. Livre de qualquer coisa que tente se colocar contra você e Deus. Amém, queridos? Tem uma outra frase linda que eu quero citar aqui para vocês, que é uma frase de Aristóteles. Muitas vezes nós queremos ser perfeitos em muitas coisas e não alcançamos sequer um hábito na vida de oração. É possível nós melhorarmos em tudo. É possível a sua fé ser uma fé exemplar. É possível você ser alguém que se apaixone por Deus, que lute as lutas de Deus e que persevere segundo a vontade de Deus. Olha só o que disse Aristóteles. Nós somos o que repetidamente fazemos. Sabia disso? Você é o que você repetidamente faz. Tem pessoas que vivem um conto de fadas. Elas imaginam que são algo, eu chamo isso de síndrome de Peter Pan ou síndrome de Cinderela. Porque elas ou eles vivem num mundo infantil,
dizendo que são coisas, mas as práticas deles dizem o contrário. Ou seja, não adianta eu dizer para mim mesmo que eu sou o homem mais sábio deste mundo, sendo que eu sou o mais chongo da terra. As minhas práticas de chonguice demonstram que não tem sabedoria. Estão entendendo? Mas eu me considero o mais brilhante entre todos os homens. É burrice, porque nós somos o que repetidamente fazemos. E aqui vem Aristóteles dando uma conclusão lapidar. A excelência, portanto, não é um feito, mas sim um hábito. Quer viver uma vida com uma fé excelente, amados? Repita práticas de fé. Repita atitudes de fé. Lembra que nós lemos o texto lá de Hebreus, o texto de Efésios, fala para que a gente apresente o quê? E o texto de Apocalipse 2, obras. Lembra-te de onde caíste e pratique as obras. Se eu digo que eu tenho fé, mas a minha fé é só uma expressão vazia das minhas palavras, mas elas não têm práticas, atitudes, as minhas palavras não são de fato palavras legítimas, são palavras fúteis, ditas ao vento, que não repercutem em nada diante de Deus. Eu posso até não dizer palavra alguma, mas ser um homem de uma fé excelente. Amém, queridos? Então, a excelência, ela é mais do que ela é um feito que é praticado sistematicamente e torna-se um hábito. Tem uma outra frase muito linda que eu quero ler para vocês também, sobre isso, de Samuel Smiles. A gente acha que a gente vai vir para um culto. Eu vejo isso tanto no meio do povo de Deus, eu fico tão angustiado. Porque nós, como latinos, queridos, nosso sangue é emotivo, a gente está voltado à emotividade. Nós gostamos do burburinho, do arrepio, o culto e tal. E a gente sentiu Deus, então eu volto para casa e o culto foi uma benção. Essa é uma característica latina, que é linda entre nós. Nós somos emotivos, choramos. Mas é muito fútil isso. Esse sangue latino, ele só deve, eu diria, ser preservado quando a gente, de fato, faz com que toda essa emotividade entre na nossa mente, entre no nosso coração e gere práticas constantes. Pode ver. É um culto abençoado, a pessoa sai cheia de perdão. E aí chega em casa, eu te perdoo, marido, eu te perdoo, mulher. Aí no outro culto, o pastor desce o cajado, não tem mais nenhum perdão. Porque, mas na semana passada não perdoa? Mas o perdão é condicionado ao culto, ao louvor, ao choro, ao testemunho? Irmãos, não é assim. Nós somos seres inteligentes. Por que eu estou falando sobre essa expressão latina? Porque o europeu, por exemplo, ele não é dado às emoções. Brasileiro abraça, beija, chora, não é assim? Oh, que saudade de você, abraça, beija, e depois passa 10 minutos e está falando mal um do outro, não é assim? Não é? Brasileiro é assim. A gente nota que até a nossa afetividade, ela é infantil. Poucos casos são afetividades legítimas. Eu me lembro lá no pregão, que de vez em quando um abraçava um outro colega, aí um dizia, ai, tira aqui para mim, tira. Aí o outro falava, o que? O punhal que ele acabou de colocar nas minhas costas. E ali a gente dava risada, falava, mas que falso você é, hein, meu? Você deu um abraço, mas aquele cara lá é uma traíra. Meu. Eu falava, mas como você consegue? O europeu, o americano, é assim, ó, pai e filho. Eu te amo, e segura na mão. Abraço? Nossa, eles não sabem nem abraçar direito. Por quê? Porque eles são dados à reflexão. Nós, com esse sangue latino, a gente não pode ser conduzido. A nossa fé, irmãos, a fé é a certeza das coisas que esperamos, é certeza. Eu posso não estar emotivo hoje, ou melhor, eu posso não estar com nenhuma emoção, mas eu tenho certeza que Deus está presente aqui. É a convicção de fatos que não se veem. Eu posso derramar uma lágrima, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso.
Em outras palavras, a gente tem que mudar a nossa mente. E é por isso que Hebreus 12 vai falar para a gente transformar a nossa mente. Por quê? Por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. É metanoia, é mudança de mente, metanus no grego. Mudança de mente, de cérebro. Olha aqui Samuel Smiles diz: plante um pensamento e você colherá um ato. Concorda comigo? Plante um ato e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá um caráter. E plante um caráter e você colherá um destino. Amém, queridos? Ato, hábito, caráter e destino. Eu planto na minha mente, no meu coração. É um ato. Eu vou viver a palavra de Deus. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu vou fazer o que Deus manda fazer. É um ato. E esse ato me torna um hábito, porque amanhã eu vou fazer de novo. Porque eu quero fazer de novo. E esse hábito forma o meu caráter, porque aí eu sou tentado e eu digo, não é porque eu não quero fazer, mas é porque eu estou firmado na palavra de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu faço o que Deus diz que eu faço, eu quero o que Deus diz que eu mereço. Amém, queridos? E aí você colhe um destino, e aí onde os divisores de águas se estabelecem diante de nós. Muitas vezes a gente quer ser um discípulo de Jesus, mas a gente ainda fica tateando no escuro. Olha uma outra frase de Bonhoeffer, ele diz assim: um discípulo de Jesus nem sempre tem a certeza de onde está indo, mas sabe que está seguindo a Jesus. Amém, querido? A gente pode não ter certeza onde a gente está indo, mas uma coisa um discípulo de Jesus sabe: eu estou seguindo Jesus. Eu estou seguindo a Jesus porque eu fiz uma escolha de seguir a Jesus. E é para a glória de Deus que eu vou viver. Eu vou seguir Jesus da forma correta, da maneira correta, da forma mais linda que eu puder fazer. Aquele sábio que todos nós prestigiamos, Albert Einstein, disse assim: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos a mesma coisa. Olha que interessante. Não pretendemos que as coisas mudem se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Em outras palavras, é uma burrice esperar mudança agindo de forma contrária àquilo que a gente deveria agir. Meu terceiro e último ponto é: não desista. Você tem um Salvador sempre presente diante de você. Vamos voltar àquele texto daquele homem lá de Marcos, capítulo 9. Aquele homem estava com a sua fé muito abalada. A fé daquele homem estava esmagada, mas ainda tinha fé. E muitas vezes nós passamos por momentos na nossa vida que nós não entendemos o motivo pelo qual vivemos o que estamos vivendo. Mas esse homem, ele se deparou com a pessoa certa, que era Jesus. E Jesus mudou a história da vida daquele homem e daquele rapaz. Tudo é possível ao que crê. Como vai a sua fé hoje, queridos? Agostinho disse assim: fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa dessa fé é ver aquilo em que você acredita. Se você realmente acredita em Jesus, descanse nele, porque ele vai responder. Ele vai estender a mão dele em sua direção. Mas se você acreditar mesmo em Jesus, muitas vezes a gente diz que acredita em Jesus,
mas age de forma contrária. Se nós queremos resultados diferentes, temos que dar passos favoráveis em direção ao milagre. Amém, queridos? Muitas vezes na nossa vida acontecem coisas que a gente não entende, acontecem situações que a gente não compreende, e nós muitas vezes vamos perdendo toda a nossa convicção em Deus, nas pessoas. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que não há coisa pior do que perder a fé. Não porque nos tornamos incrédulos, mas porque nos tornamos cínicos. E o cinismo é irmã da hipocrisia. Quer ver um exemplo disso, de ser cínico, ou pelo menos de nos tornarmos cínicos? A gente tem uma decepção com um amigo. Irmão, aprenda isso, você vai ter decepção com um amigo. Vai fazer parte da vida. Mas aprenda a perdoar, dê mais uma chance. Se ele te trair de novo, aí, possivelmente escolha outro amigo. Porque a primeira vez que alguém erra com você, a culpa é de quem errou contra você. A segunda vez, a culpa é sua. Tem hora que a gente é muito bobo, fica dando 1000 chances para pessoas que não merecem. Estou falando como amigo. Mas a pessoa toma uma decepção com relação a um amigo, e aí vem alguém e fala sobre a amizade, e aí ele diz, não, amigo é muito legal, e lá dentro dele ele está dizendo assim, nossa, não tem amigo, amigo é dinheiro no bolso. Em outras palavras, ele está vivendo um cinismo, pessoal. Esse cinismo amadurecendo, ele se torna hipocrisia. Amigos podem te decepcionar, podem te trair. Parentes podem te decepcionar e podem te trair. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Acredite na palavra de Deus. Deus pode reverter quadros de inimizades, e de cinismos e de hipocrisia. Quantos são aqueles que sofrem por causa da igreja? Irmãos, deixa eu dizer uma boa notícia aqui para você. A igreja é uma arca, que nem a arca de Noé. Lembram quando Noé colocou os bichos dentro da arca? E ficou a família dele e as noras ali naquela arca? Você acha que foi fácil aquela arca? Deus fechou a porta. Imagine, irmãos, Sem, Cã e Jafé, dentro daquela arca, com um par de elefante, um par de girafa, um par de zebra, onça, leão. Aqueles bichos tinham que comer. E eles defecavam. Imaginam o aroma da arca. Mas aí eu digo, aonde tinha salvação? Era só dentro da arca, gente. A igreja é uma grande arca. A gente acha que na igreja a gente só vai se deparar com crente cheirosinho, pessoas de caráter. Irmãos, são as pessoas que estão em processo de transformação. Pessoas que mentiram a vida toda, que agora vão ser treinados a não mentir mais. Mas, lamento dizer, mas terão pessoas que ainda mentirão dentro da igreja. E eu espero que essas pessoas, ao serem ministradas por Deus, abandonem a mentira. Outras pessoas que praticam revoltas e ódios e não perdoam, é uma arca. É sangue que vaza, é cheiro ruim que exala. E é por isso que estamos aqui nesse hospital de Deus, cuidando de cada um e ensinando a palavra de Deus. E é por isso que a igreja é uma família, é sendo tratado, cuidado, mas lá fora é chuvas, aqui dentro é uma arca que conduz à salvação. E a gente é cuidado aqui dentro para ir lá fora e trazer mais gente para essa arca. Porque um dia o Senhor vai vir nos buscar, assim como foi nos dias de Noé. Amém, irmãos? Por isso, não permita com que o seu coração caia, em nome de Jesus, no cinismo e nem na hipocrisia. Lembre-se que Deus deseja dilatar a fé na sua vida e deseja que você olhe para Ele, o Salvador. Lembre disso, o meu olho tem que estar em Jesus Cristo, na frente do arado.
E os nossos irmãos, eles podem até serem espelhos. Irmãos, tem pastores para mim que são espelhos, são homens e mulheres de Deus, mas eu sei que eles não são perfeitos. E quando um pastor, que é um espelho para mim, comete um erro, nenhum problema, eu estou olhando para Jesus. Mas quando eu vejo Jesus naquele pastor, eu falo, beleza pastor, eu vou seguir os seus passos, porque eu quero ter referenciais que me nutram, que me conduzam, para que a minha fé continue a crescer. E eu gostaria de concluir lendo um texto de Atos, e deixando um exemplo de Paulo, como uma pessoa, que é um grande exemplo para todos nós, como um homem, uma mulher, como um homem de fé. Eu sei que você poderia ter muitas outras pessoas, poderia citar. Antes de eu ler Atos 20, 24, só quero dizer uma coisa para você. Os reveses da nossa vida podem ser muito amargos, mas saibam de uma coisa, eles jamais são estéreis. As reviravoltas da nossa vida, as dores da nossa vida, as dificuldades que enfrentaremos, podem ser muito amargos, mas nunca serão estéreis. Ou seja, Deus sempre terá algo a falar conosco. Deus sempre terá algo a nos ensinar. E a vida do apóstolo Paulo é essa pessoa, que nós podemos olhar e falar, se houve alguém nessa terra que imitou a Jesus, foi Paulo. Isso é consenso em 2000 anos de história. O maior apóstolo, o maior evangelista e o maior cristão. Um dos maiores em 2000 anos de história. O que ele fez, irmãos? O que ele fez? Ele vai dizer aqui. Atos, capítulo de número 20, versículo 24, dizendo, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo era um homem obstinado em obedecer. Paulo, ele tinha um alvo, que era completar a carreira dele. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7 e 8, ele mostra o segredo de tanta persistência. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, queridos? Olha só, lá nós lemos que ele não considerava a vida dele preciosa, a não ser que ele completasse a carreira dele. E agora, nos últimos momentos da vida do grande apóstolo, ele está dizendo que ele conseguiu fazer tudo isso, por quê? Porque ele continuou na luta, ele continuou no combate, ele continuou perseverante, mas ele guardou a fé. Você tem guardado a sua fé, filho? Filho, eu não estou perguntando se a igreja é perfeita, a igreja perfeita está na glória. Eu não estou perguntando se sua vida está fácil. Eu não estou perguntando se você está com saúde ou dinheiro no bolso. A pergunta que Deus nos faz hoje, você tem guardado a sua fé? Você tem sido zeloso na tua fé? Você tem amado a Deus com amor genuíno? Não. Então nessa noite Deus quer que nos arrependamos e voltamos à prática do primeiro amor. Aquele amor onde olhava Jesus, sendo o nosso tudo, o nosso Salvador, a nossa vida. Porque Paulo conclui dizendo, agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, ele está dizendo, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E poderiam dizer, todos quanto guardam a sua fé. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça que eu quero orar. Peça agora para Deus, Deus me ensina a guardar a minha fé em Ti, nas Escrituras Sagradas, para que eu poder viver uma vida condizente com Teu amor. Peça agora em nome de Jesus, peça para que Deus acrescente a sua fé, para que você possa viver e ver os sinais e os milagres de Deus, para que você possa viver os sinais poderosos de Deus, ver
Deus trabalhando na sua vida. Eu quero orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Acrescenta fé no nosso coração, a fé pura e cristalina que tinha o apóstolo Paulo, e que tinha não somente Paulo, mas Pedro, João Batista e tantos homens que te seguiram. É no nome de Jesus que eu te peço, meu Deus, faça-nos guardar a fé, faça-nos lutar a tua luta, percorrer a carreira e perseverarmos, porque queremos alegrar o teu coração. Ó Deus, ajuda o meu irmão e a minha irmã que não tem lutado, para que ele lute. A minha irmã e o meu irmão que não tem perseverado, para que ele persevere. Focalize os olhos dele e dela em ti, Jesus, porque só tu, Jesus, é o nosso tudo, e queremos te adorar nessa noite e declarar que tu és o amor das nossas vidas, o nosso Salvador, o nosso galardoador. É no nome de Jesus que eu peço, derrama fé sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.